presentes que o Senhor já te deu, tua família é. Olá, uma boa noite a todos. Estamos começando mais um Família em Foco. O programa de hoje estaremos abordando sobre longevidade no matrimônio. E no programa de hoje estamos recebendo o casal Salim e Marlene. Eles fazem parte do grupo ECC e também da Pastoral Familiar. Salim e Marlene, sejam bem-vindos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. É um prazer recebê-los aqui. Salim e Marlene estão comemorando 50 anos de casado e hoje vão estar conosco para bater um bate-papo bem interessante para que todos os nossos ouvintes possam acompanhar das suas casas. E para iniciar o nosso programa de hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E antes de começarmos, nosso bate-papo de hoje, falando sobre a longevidade no matrimônio, nós vamos tirar uma passagem que está lá em Marcos, capítulo 10, versículo de 6 a 9. Amém? Amém? Amém. Mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois não serão senão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus uniu. Então, Tainha, seu Salim, Marlene, essa passagem hoje, que a gente vai, dialogar um pouco sobre ela. Ela fala sobre o início, o início, e abordando o assunto de hoje, que é a longevidade no matrimônio, e tê-los aí no nosso programa, para a gente é uma satisfação muito grande, pois, desde já, nós queremos colocar aqui nosso casal de amigos do ECC, Pastoral Familiar, estão completando 50 anos de casado. Então é com grande alegria e com grande satisfação, para nós, da Pastoral do ECC, tê-los como esses pilares, Ficamos muito felizes e confesso que estávamos até um pouco ansiosos para a chegada desse programa de hoje. Essa passagem, ela representa exatamente o que a gente sempre ouve quando nós nos casamos, Nós temos que levar isso na consciência do que Deus uniu, o homem não separa. E olhar para vocês hoje, esses pilares, do matrimônio, que está fazendo 50 anos de idade. Como foi isso para vocês? Olhando para essa passagem, parece ser um dever cumprido já, um Deus tentando cumprir o que Ele desejava de vocês? Sim, com certeza. Muita gente acha que chegar a 50 anos de casado é muito difícil. Mas você tem que ter consciência e pensar e repensar, porque na hora que você fala diante do Senhor um sim, você fez um comprometimento com Ele que você tem que levar até o dia que Ele nos separar. Ele próprio nos separar. É assim que sempre nós pensamos lá em casa. Agora, é fácil? Não. Porque a vida a dois, ela é meio difícil, porque são duas pessoas completamente diferentes. São duas famílias diferentes, E quando fala ser só uma carne, eu já penso nisso e também as duas famílias, uma tem que se unir à outra. Eu, por exemplo, dei uma sorte muito grande em entrar na família do Tainha. Vamos falar Tainha porque é na intimidade. Isso, vão na intimidade. Eles sempre me trataram como uma filha. Então, e a mesma, vice-versa, o Tainha na minha casa também. A minha família gosta muito dele, além de ser uma família pequena, que a dele é bem maior do que a minha, mas nós se unimos as famílias. Foi a família Soares com a família Gonçalves Silva.
graças a Deus, eu nunca tive problema nenhum com meus cunhados, com ninguém. Meus sobrinhos, eu amo eles como eles fossem meu sobrinho de carne mesmo, entendeu? E por aí vai. Não é tão difícil assim, não. Você tem que ter um pouco de paciência, é jogo de cintura, né? É isso aí, Marlene, muito bem. Então, as pessoas costumam falar assim, o casamento ele não vem com manual. Não vem com manual. Será que não? Mas, olha só o nosso manual. Deus deixou para a gente de presente o quê? A Bíblia, né? A Sagrada Escritura, para quando a gente tiver os nossos problemas, né? Seja na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Esse aqui é o nosso manual. Então, eu acho que todas as pessoas, todos os casais, têm que ter esse alicerce em casa, né? Porque sem Deus, não é só no casamento, é na vida, em todos os nossos projetos, seja no trabalho, em tudo, né? O nosso alicerce é em Deus. Então, esse é o nosso manual. Lá em casa eu costumo dizer, eu não deito sem agradecer a Deus a família que Ele me deu. Todos os dias, antes de dormir, além das minhas orações, eu agradeço Ele, a família que Ele me deu, que foi uma família maravilhosa. Ele me deu 3 bênçãos maravilhosas, 2 rapazes e uma menina. E depois disso veio os frutos, né? São 5 netos, uma neta e 4 netos. Que maravilha. Que são uma bênção de Deus também. Que ótimo. E eu agradeço a Deus e agradeço a ela, porque ela que me levou para a igreja. Tainha, isso aí é unanimidade. Mas Ela que me levou para a igreja. Isso é unanimidade, graças a Deus, né? Eu vim para a igreja, eu vinha para os cursos de casais. Então, eu olhando, eu casado, meus filhos crescendo, eu falei, bom, agora eu quero ser família. Como que eu vou ser família? Aí saí esses cursos de casais, aquelas palestras de família, eu abri o olho, ficava olhando. Entrava aqui na igreja, primeira coisa que eu via, os casais com os filhos. Eu falei, é família. E eu ficava olhando aquilo tudo de família eu ia aprendendo. Observando. E aprendi essa família, porque eu criei 3 filhos. E tem que ter muito jogo de cintura para viver esses 50 anos, que quando a mulher... A Marlene às vezes falava um dia alguma coisa comigo, que ia assim se expressar um pouquinho de raiva, eu falava assim, vamos deixar para a gente conversar amanhã? Perfeito. Amanhã... A gente conversa. Amanhã já era outra raiva, outro pensamento, e assim eu fui levando a vida. Eu fui levando. Então até aí, pessoal, chegar aos 50 anos. Então tá aí, pessoal. Vai segurando aí. A primeira dica, deixa para discutir amanhã. Deixa a poeira baixar. Tem uma colocação aqui, que a gente tirou, foi do Papa Francisco, ele diz o seguinte, que o homem e a mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus. E o próprio matrimônio se torna assim sua imagem. E é por isso, afirma o Papa, que é tão bonito. O matrimônio é uma pregação silenciosa a todos os outros, uma pregação de todos os dias. Aí eu te pergunto, como é para vocês chegarem a este momento de 50 anos de união matrimonial? É aquilo que eu já falei no início, né? Você tem que ter jogo de cintura? Tem. Muita paciência? Sim. Porque é aquilo que eu falei. São 2 pessoas completamente diferentes. São gênios diferentes, entendeu? Então a gente tem que amaciar para tentar ir levando. E essa imagem, Marlene, que o Papa Francisco fala aqui, né? Que é uma pregação silenciosa. Ou seja, o que ele quis dizer aqui